Oi, tudo bem? Eu sou a Carla Machado e eu vim falar para você sobre o livro Nas Asas de um Sonho, do Roberto Vascon. Eu gostei tanto desse livro que, em vez de postar uma foto, em vez de fazer um simples comentário e indicar para as pessoas, eu resolvi gravar um vídeo com todo carinho sobre os principais aprendizados e sobre as emoções que eu senti enquanto eu li esse livro. Esse livro aqui, ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é um daqueles livros, uma daquelas narrativas onde você começa e só larga o livro depois que você termina. Ele tem umas 300 páginas. Eu li ele em 2 dias, mesmo no trabalho, né? Eu comecei a ler num domingo à tarde e não parei mais até concluir o livro na segunda-feira à noite. E foram horas e horas e horas de muita emoção. Alguns momentos eu chorei, muitos momentos eu me senti incrivelmente excitada, estimulada e motivada. E são muitos aprendizados. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre os principais aprendizados que o Roberto Vascon deixou através de sua biografia na minha vida. O Roberto, ele teve uma infância e uma adolescência muito pobre, muito sofrida. A mãe dele era lavadeira, o pai dele era catador de lixo e alcoólatra. Então, com 5 anos de idade, ele já tinha que se virar para poder trazer comida para dentro de casa e para poder ajudar a mãe e os irmãos. E ele era um exímio vendedor. Tudo ele inventava como motivo para vender. Ele vendia ovo sem ter galinha, ele montava um circo no quintal de casa enquanto ele cobrava uma colher de arroz de entrada, mas ele sempre achava um jeito de se virar, de ganhar. Né? Ele não chegou a completar o ensino formal, mas algumas passagens são interessantes, como por exemplo, ele negociou com a professora para assistir a aula do lado de fora da sala pela janela enquanto ele estava com o carrinho dele de lixo, de coisas que ele vendia, né? Então é uma infância de muita superação. Ele conta episódios emocionantes, né? De quando uma vez ele pegou uma laranja a mais numa loja e a mãe dele esbofeteou ele e quebrou os dentes dele e ele ficou com os dentes tortos pro resto da vida, mas que aquilo ali foi uma lição de honestidade, de honra que ele levou para a vida inteira. Então é uma narrativa de um garoto que passa por momentos extremamente curiosos, aventuras, né, da infância, como por exemplo, como ele sai de catador de lixo para bailarino do Teatro Municipal, do Balé Municipal de Belo Horizonte, como daí ele passa a ser soldado. Tem episódios engraçadíssimos, interessantíssimos da época quando ele era bailarino e depois virou soldado, né? Como ele foi, as mudanças da vida dele, por exemplo, de Raposos, que é a cidade onde ele é natural, para Belo Horizonte, onde ele foi ser bailarino e soldado, e depois para o Rio de Janeiro. Como é que ele foi, ele conta a história como é que ele foi de carona para o Rio de Janeiro por causa do sonho que ele tinha de morar lá. Enquanto a vida do Roberto vai passando, a gente vai acompanhando várias mudanças de cidade. Ele sai de Raposos para Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para Nova York para o mundo inteiro, onde ele roda 128 países. Depois, quando ele volta para Nova York, volta para o Brasil. São muitas histórias dentro de um. Esse é aquele tipo de livro onde cada página, não tem uma página chata, sabe? Você sempre vai de uma página a outra com bastante ansiedade. Bom, para encurtar essa parte, eu quero focar o vídeo nos aprendizados. Vamos focar o seguinte: após passar muitas dificuldades no Rio de Janeiro, ele resolve vender tudo que ele tem, que não é muito. No Rio de Janeiro, o Roberto passa por muitos altos e baixos, como é comum da sua vida. E em um momento desse de baixa, ele toma uma decisão muito corajosa, que é de vender o pouco que ele tem, né, e comprar uma passagem só de ida para Nova York. Mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem saber falar a língua, mesmo sem ter onde ficar e mesmo sem ter dinheiro. E lá ele passa 4 meses morando na rua, né, no banco do Central Park, e é lá que ele tem o sonho visionário das suas bolsas. Ele sonha com bolsas voando e a partir do momento que ele faz essas bolsas, desse momento do sonho até ele virar um milionário, literalmente, você tem um mês. Então, em um mês, ele sai do banco da praça do Central Park e se torna
um milionário conhecido no mundo inteiro, porque saem reportagens sobre ele no The New York Times e em jornais, mais de 100, mais de 200, se eu não me engano, jornais no mundo inteiro. Então ele vira, a marca dele, o nome Roberto Vascon, vira uma grife de luxo em Nova York. Em qualquer outra história esse seria o ápice, mas isso é só o começo da história do Roberto Vascon, pois depois de ficar muito rico, de ter apartamento milionário em frente com vista para o Central Park e ser reconhecido entre os milionários de Nova York, ele perde tudo, né? Antes de perder tudo, ele passa 5 anos dando uma volta pelo mundo, ele conhece 128 países e gasta todo o dinheiro que ele tem ao ponto de voltar a morar no banco da praça do Central Park, virar morador de rua, né? E aí depois a gente, durante o livro, a gente vê a trajetória toda dele até ele reconquistar tudo de novo, ficar milionário de novo e ter todo o luxo de novo e depois perder tudo de novo, voltar para o Brasil e como superar diversos desafios, novos desafios pelos quais ele passa aqui no Brasil e uma terceira reconstrução de riqueza e de fama e de valor e de novos aprendizados. É uma história riquíssima, a gente tenta falar só dos pontos mais importantes e acaba se estendendo, então vou ficar por aqui, espero que você tenha captado que quão rica é a história. Vou partir agora para a parte dos aprendizados. Os aprendizados mais importantes que a gente pode destacar no livro são os seguintes. Primeiro, você cria seus próprios milagres. Segundo, pensamentos abundantes geram ações abundantes que geram riqueza. Terceiro, você tem que visualizar para criar a vida que você deseja. Você precisa pré-visualizar a vida que você deseja. Quarta lição do livro é sobre a ciclicidade da vida, sobre picos e vales, aceitação, não rejeitar os vales, né? As baixas. Quinto aprendizado, vale a pena confiar nas pessoas. Vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um. Você cria seus próprios milagres. As pessoas têm a audácia de falar que o Roberto Vascon teve sorte. Gente, pelo amor de Deus, sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Veja só, se ele não tivesse tido a coragem absurda de gastar o último centavo que ele tinha para comer, para beber água, numa ideia dele, se ele não tivesse a confiança nele, nas habilidades dele, no potencial dele e na vida, para poder largar o país dele e ir para um novo país que ele tinha pouquíssima referência, ele não sabia falar a língua, ele não conhecia ninguém, ele não tinha um centavo além do dinheiro da passagem, certo? Ele tinha a passagem só de ida, se desse errado nem voltar ele poderia, e ele teve essa coragem. Se ele não tivesse o preparo e os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida, trabalhando em tudo que ele trabalhou, por exemplo, ele teve que aprender a costurar de várias formas diferentes. Ele teve que aprender a vender as coisas que ele produzia. Se ele não tivesse essas habilidades, ele não teria tido a sorte que ele teve, né? Outra coisa, se ele não tivesse sido autodidata e tivesse a iniciativa de aprender sozinho uma nova língua, tá certo? Ele estava lá em Nova York, era mais fácil. Sim, mas o que ele tinha? Ele pegou o dinheiro da comida e escolheu passar fome para comprar uma revista que traduzia do espanhol para o inglês e ele aprendeu a falar sozinho a língua. E todas essas ações que convergiram para a sorte que ele teve, né, de conhecer depois a repórter do The New York Times que deu a projeção para ele. Então, você que cria a sua sorte, você que cria a sua riqueza. Essa é uma lição forte no livro. Pensamentos abundantes geram ações abundantes e ações abundantes geram riqueza. Fica muito claro no livro que, apesar do Roberto sempre ter sido pobre, ele nunca pensou pobre. O pensamento dele era sempre de abundância, no sentido de que ele nunca olhava para o que faltava, ele nunca olhava para a escassez, ele olhava
o que ele tinha ao redor dele e o que ele poderia fazer com o que tinha ao redor dele. Ele sempre acreditou que, utilizando da melhor forma possível o que ele já tinha, ele conseguiria partir para uma situação melhor, né? E essa atitude dele possibilitou pequenos e grandes milagres ao longo da vida dele inteira. E a gente nota esse pensamento abundante que ele sempre teve. E aí não é surpresa que ele se torne, por mais de uma vez, milionário. Terceiro aprendizado: visualizar para criar. Vários experts em abundância e prosperidade do mundo falam da importância de você visualizar, né? Mais famoso, a gente tem o Tony Robbins, tem um que eu gosto muito que chama Mike Dooley, sou fã dele. E no Brasil a gente tem o Carlos Wizard, eles falam muito sobre essa importância de você visualizar o cenário que você deseja, né? E em vários momentos o Roberto, apesar do autor não enfatizar isso, mas em vários momentos o Roberto conta na sua narrativa a visualização de coisas que aconteceram, né? E principalmente essa questão da visualização de uma vida de riqueza extraordinária, né? O momento onde ele entra pela primeira vez no Palácio das Artes em Minas Gerais, o momento em que ele entra no Copacabana Palace e é demitido e fala que vai voltar ali pela porta da frente com muita honra e muita pompa, o momento que ele visualiza a volta que ele vai dar ao mundo. Tem um episódio onde ele fala que passou 2 meses visualizando ele dando uma entrevista pro Jô Soares, e aí 2 meses depois ele foi convidado. Então são vários momentos onde a gente vê a força e o poder, a importância de você visualizar o local que você quer chegar na sua vida. O quarto aprendizado é que a vida é cíclica. A gente sempre vai ter altos e baixos. O Roberto ensina você não resistir às baixas na sua vida, né? Todo momento a gente está enfrentando melhoras e pioras, né? E a gente tende a resistir muito aos momentos onde a gente está indo mais devagar, onde a gente está num período de baixa, né? E o Roberto, ele trata isso com uma leveza inspiradora. Se você perguntar para ele sobre o que aconteceu, como que ele pôde ter sido burro, né? Às vezes as pessoas falam isso, por ele ter perdido 2 vezes tudo. Ele fala de forma poética, diz o seguinte, que fez um acordo com Deus e que ele ia usar o mundo, né, que é de Deus, e da melhor maneira aproveitar as coisas boas, mas que depois ele ia devolver, ele que só queria emprestado, né? Ele trata dessa forma simples e natural. E se você for observar a natureza, tudo que existe ao redor da gente é cíclico, nada é constante. Então, em vez de você perder a sua energia resistindo às mudanças, resistindo às baixas, encare isso como algo natural, né? Porque do mesmo jeito que os vales vêm sempre, os picos também virão. Então, quanto menos energia você perder nesse processo, mais rápido você vai conseguir chegar no momento desejado, na realidade desejada. O quinto e último aprendizado do livro é confiar nas pessoas. Confie nas pessoas. Isso é muito contraintuitivo, né? A gente vive num mundo onde a cultura de que você deve desconfiar, e de que as pessoas são ruins, e de que as pessoas vão te enganar, essa cultura é muito forte. E ela também é uma cultura de escassez. Se você quer ser uma pessoa rica, se você quer atingir a abundância, você tem que confiar. E não é só o Roberto que traz essa lição, mas ao longo da história dele é impressionante, é até emocionante você ver, né, os dois lados da moeda. Primeiro, como as pessoas ajudam, sim, sem esperar nada em troca. Em vários momentos acontecem, como eu disse, pequenos milagres onde as pessoas simplesmente aparecem para ajudar e confiar no Roberto, né? A gente tem o episódio do judeu que praticamente deu o couro com que ele costurou a primeira bolsa enquanto ele ainda era um mendigo, quando ele ainda não tinha nada. A gente tem o episódio da própria jornalista, né, que estendeu a mão e ele foi, e esse ato de confiança mútuo gerou o resultado de milhões em pouco tempo. A gente tem a história das
pequenas pessoas na rua, né, que ajudavam e davam oportunidade pro Roberto, quando ele virou bailarino. Então são vários momentos onde milagrosamente aparece alguém para dar uma casa, para dar um emprego, para dar uma reportagem na capa do The New York Times, para dar o material que você precisa para fazer o que você precisa. E aí a gente tem a outra parte também, que é o quanto ele ajudou, o quanto ele sempre ajudou as pessoas, o quanto ele deu o pouco que ele tinha quando era pouco e quanto ele deu o muito que ele tinha quando era muito, e nunca faltou para ele. O fato dele ter confiado e ter sido bondoso só multiplicou a riqueza para ele. Mesmo quando ele perdeu tudo, ele recuperou tudo de novo. E ele nunca perde essa fé nas pessoas e essa fé em que você deve sim confiar. Então, esse foi a última, não foi a última lição, mas foi uma lição importante da que eu quis ressaltar. É claro que com uma história tão rica, a gente pode extrair dezenas de aprendizados. Eu apenas escolhi os que foram mais evidentes para mim no meu contexto atual. Eu tenho certeza que se você ler essa história, você vai tirar outras pérolas e outros diamantes que estão espalhados por essa história incrível. Tá? Eu realmente recomendo, leia essa história inspiradora sobre um brasileiro que conquistou o mundo, saiu do lixo e conquistou o mundo inteiro. Com certeza você tem muita coisa para aprender com essa história inspiradora. Se você gostou desse review, dessa resenha que eu fiz sobre o livro, dá uma curtida, né? E se você quiser continuar acompanhando o que a gente vai produzir no canal, se inscreve aí. Um beijo e até a próxima. É claro que uma história tão rica como essa tem vários outros aprendizados. Eu escolhi esses porque eles foram os mais relevantes para mim no momento, destacar, né? Se você ler essa história tão inspiradora, com certeza você vai poder extrair diamantes e pérolas tão relevantes quanto essas foram para mim. Se você gostou dessa resenha, curte aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço! Os principais aprendizados do livro Nas Asas de um Sonho, para mim, foram 5. Primeiro, você cria sua própria riqueza. Segundo, pensamentos abundantes geram ações abundantes. Ações abundantes geram riqueza. Terceiro, visualize a realidade que você deseja. Quarto, aceite os picos e vales da sua vida. Aceite que a vida e a natureza são cíclicas. Você não pode estar sempre no topo, você não vai estar sempre no fundo do poço. Quinto, confie nas pessoas. Se você confiar nas pessoas, você não vai se ferrar, vai dar certo. Oi, tudo bem? Eu sou a Carla Machado e eu vim falar para você sobre o livro Nas Asas de um Sonho, do Roberto Vascon. Eu gostei tanto desse livro que, em vez de postar uma foto, em vez de fazer um simples comentário e indicar para as pessoas, eu resolvi gravar um vídeo com todo carinho sobre os principais aprendizados e sobre as emoções que eu senti enquanto eu li esse livro. Esse livro aqui, ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é um daqueles livros, uma daquelas narrativas onde você começa e só larga o livro depois que você termina. Ele tem umas 300 páginas. Eu li ele em 2 dias, mesmo no trabalho, né? Eu comecei a ler num domingo à tarde e não parei mais até concluir o livro na segunda-feira à noite. E foram horas e horas e horas de muita emoção. Alguns momentos eu chorei, muitos momentos eu me senti incrivelmente excitada, estimulada e motivada. E são muitos aprendizados. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre os principais aprendizados que o Roberto Vascon deixou através de sua biografia na minha vida. O Roberto, ele teve uma infância e uma adolescência muito pobre, muito sofrida. A mãe dele era lavadeira, o pai dele era catador de lixo e alcoólatra. Então, com 5 anos de idade, ele já tinha que se virar para poder trazer comida para dentro de casa e para poder ajudar a mãe e os irmãos. E ele era um exímio vendedor. Tudo ele inventava
como motivo para vender. Ele vendia ovo sem ter galinha, ele montava um circo no quintal de casa enquanto ele cobrava uma colher de arroz de entrada, mas ele sempre achava um jeito de se virar, de ganhar. Né? Ele não chegou a completar o ensino formal, mas algumas passagens são interessantes, como por exemplo, ele negociou com a professora para assistir a aula do lado de fora da sala, pela janela, enquanto ele estava com o carrinho dele de lixo, de coisas que ele vendia, né? Então, é uma infância de muita superação. Ele conta episódios emocionantes, né? De quando uma vez ele pegou uma laranja a mais numa loja e a mãe dele esbofeteou ele e quebrou os dentes dele, e ele ficou com os dentes tortos pro resto da vida, mas que aquilo ali foi uma lição de honestidade, de honra que ele levou para a vida inteira. Então, é uma narrativa de um garoto que passa por momentos extremamente curiosos, aventuras, né, da infância, como por exemplo, como ele sai de catador de lixo para bailarino do Teatro Municipal, do Balé Municipal de Belo Horizonte, como daí ele passa a ser soldado. Tem episódios engraçadíssimos, interessantíssimos, da época quando ele era bailarino e depois virou soldado, né? Como ele foi, as mudanças da vida dele, por exemplo, de Raposos, que é a cidade onde ele é natural, para Belo Horizonte, onde ele foi ser bailarino e soldado, e depois para o Rio de Janeiro. Como é que ele foi, ele conta a história, como é que ele foi de carona para o Rio de Janeiro por causa do sonho que ele tinha de morar lá. Enquanto a vida do Roberto vai passando, a gente vai acompanhando várias mudanças de cidade. Ele sai de Raposos para Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para Nova York para o mundo inteiro, onde ele roda 128 países. Depois, quando ele volta para Nova York, volta para o Brasil. São muitas histórias dentro de um. Esse é aquele tipo de livro onde cada página, não tem uma página chata, sabe? Você sempre vai de uma página a outra com bastante ansiedade. Bom, para encurtar essa parte, eu quero focar o vídeo nos aprendizados. Vamos focar o seguinte: após passar muitas dificuldades no Rio de Janeiro, ele resolve vender tudo que ele tem, que não é muito, e com passagens. No Rio de Janeiro, o Roberto passa por muitos altos e baixos, como é comum da sua vida. E em um momento desse de baixa, ele toma uma decisão muito corajosa, que é de vender o pouco que ele tem, né, e comprar uma passagem só de ida para Nova York, mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem saber falar a língua, mesmo sem ter onde ficar e mesmo sem ter dinheiro. E lá ele passa 4 meses morando na rua, né, no banco do Central Park, e é lá que ele tem o sonho visionário das suas bolsas. Ele sonha com bolsas voando, e a partir do momento que ele faz essas bolsas, desse momento do sonho até ele virar um milionário, literalmente, você tem um mês. Então, em um mês, ele sai do banco da praça do Central Park e se torna um milionário conhecido no mundo inteiro, porque saem reportagens sobre ele no The New York Times e em jornais, mais de 100, mais de 200, se eu não me engano, jornais no mundo inteiro. Então, ele vira, a marca dele, o nome Roberto Vascon, vira uma grife de luxo em Nova York. Em qualquer outra história, esse seria o ápice, mas isso é só o começo da história do Roberto Vascon, pois depois de ficar muito rico, de ter apartamento milionário em frente, com vista para o Central Park, e ser reconhecido entre os milionários de Nova York, ele perde tudo, né? Antes de perder tudo, ele passa 5 anos dando uma volta pelo mundo, ele conhece 128 países e gasta todo o dinheiro que ele tem ao ponto de voltar a morar no banco da praça do Central Park, virar morador de rua, né? E aí depois durante o livro, a gente vê a trajetória toda dele até ele reconquistar tudo de novo, ficar milionário de novo e ter todo o luxo de novo e depois perder tudo de novo, voltar para o Brasil e como superar diversos desafios, novos desafios pelos quais ele passa aqui no Brasil, e uma terceira reconstrução de riqueza e de fama e de valor e de novos aprendizados. É uma história riquíssima, a gente tenta falar só dos pontos mais importantes e acaba se estendendo. Então,
Vou ficar por aqui, espero que você tenha captado que quão rica é a história. Vou partir agora para a parte dos aprendizados durante a leitura do livro. Os aprendizados mais importantes que a gente pode destacar no livro são os seguintes. Primeiro, você cria seus próprios milagres. Segundo, pensamentos abundantes geram ações abundantes que geram riqueza. Terceiro, você tem que visualizar para criar a vida que você deseja. Você precisa pré-visualizar a vida que você deseja. Quarta lição do livro é sobre a ciclicidade da vida, sobre picos e vales, aceitação, não rejeitar os vales, né? As baixas. Quinto aprendizado, vale a pena confiar nas pessoas. Vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um agora. Você cria seus próprios milagres. As pessoas têm a audácia de falar que o Roberto Vascon teve sorte. Gente, pelo amor de Deus, sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Veja só, se ele não tivesse tido a coragem absurda de gastar o último centavo que ele tinha para comer, para beber água, numa ideia dele, se ele não tivesse a confiança nele, nas habilidades dele, no potencial dele e na vida, para poder largar o país dele e ir para um novo país que ele tinha pouquíssima referência, ele não sabia falar a língua, ele não conhecia ninguém, ele não tinha um centavo além do dinheiro da passagem, certo? Ele tinha a passagem só de ida, se desse errado nem voltar ele poderia, e ele teve essa coragem. Se ele não tivesse o preparo e os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida, trabalhando em tudo que ele trabalhou, por exemplo, ele teve que aprender a costurar de várias formas diferentes. Ele teve que aprender a vender as coisas que ele produzia. Se ele não tivesse essas habilidades, ele não teria tido a sorte que ele teve, né? Outra coisa, se ele não tivesse sido autodidata e tivesse a iniciativa de aprender sozinho uma nova língua, tá certo? Ele estava lá em Nova York, era mais fácil. Sim, mas o que ele tinha? Ele pegou o dinheiro da comida e escolheu passar fome para comprar uma revista que traduzia do espanhol para o inglês e ele aprendeu a falar sozinho a língua. E todas essas ações que convergiram para a sorte que ele teve, né, de conhecer depois a repórter do The New York Times que deu a projeção para ele. Então, você que cria a sua sorte, você que cria a sua riqueza. Essa é uma lição forte no livro. Pensamentos abundantes geram ações abundantes e ações abundantes geram riqueza. Fica muito claro no livro que, apesar do Roberto sempre ter sido pobre, ele nunca pensou pobre. O pensamento dele era sempre de abundância, no sentido de que ele nunca olhava para o que faltava, ele nunca olhava para a escassez, ele olhava o que ele tinha ao redor dele e o que ele poderia fazer com o que tinha ao redor dele. Ele sempre acreditou que, utilizando da melhor forma possível o que ele já tinha, ele conseguiria partir para uma situação melhor, né? E essa atitude dele possibilitou pequenos e grandes milagres ao longo da vida dele inteira. E a gente nota esse pensamento abundante que ele sempre teve. E aí não é surpresa que ele se torne, por mais de uma vez, milionário. Terceiro aprendizado: visualizar para criar. Vários experts em abundância e prosperidade do mundo falam da importância de você visualizar, né? Mais famoso, a gente tem o Tony Robbins, tem um que eu gosto muito que chama Mike Dooley, sou fã dele. E no Brasil a gente tem o Carlos Wizard, eles falam muito sobre essa importância de você visualizar o cenário que você deseja, né? E em vários momentos o Roberto, apesar do autor não enfatizar isso, mas em vários momentos o Roberto conta na sua narrativa a visualização de coisas que aconteceram, né? E principalmente essa questão da visualização de uma vida de riqueza extraordinária, né? O momento onde ele entra pela primeira vez no Palácio das Artes em Minas Gerais,
o momento em que ele entra no Copacabana Palace e é demitido e fala que vai voltar ali pela porta da frente com muita honra e muita pompa, o momento que ele visualiza a volta que ele vai dar ao mundo. Tem um episódio onde ele fala que passou 2 meses visualizando ele dando uma entrevista pro Jô Soares, e aí 2 meses depois ele foi convidado. Então são vários momentos onde a gente vê a força e o poder, a importância de você visualizar o local que você quer chegar na sua vida. O quarto aprendizado é que a vida é cíclica. A gente sempre vai ter altos e baixos. O Roberto ensina você não resistir às baixas na sua vida, né? Todo momento a gente está enfrentando melhoras e pioras, né? E a gente tende a resistir muito aos momentos onde a gente está indo mais devagar, onde a gente está num período de baixa, né? E o Roberto, ele trata isso com uma leveza inspiradora. Se você perguntar para ele sobre o que aconteceu, como que ele pôde ter sido burro, né? Às vezes as pessoas falam isso, por ele ter perdido tudo, perdido 2 vezes tudo. Ele fala de forma poética, diz o seguinte, que fez um acordo com Deus e que ele ia usar o mundo, né, que é de Deus, e da melhor maneira aproveitar as coisas boas, mas que depois ele ia devolver, ele que só queria emprestado, né? Ele trata dessa forma simples e natural. E se você for observar a natureza, tudo que existe ao redor da gente é cíclico, nada é constante. Então, em vez de você perder a sua energia resistindo às mudanças, resistindo às baixas, encare isso como algo natural, né? Porque do mesmo jeito que os vales vêm sempre, os picos também virão. Então, quanto menos energia você perder nesse processo, mais rápido você vai conseguir chegar no momento desejado, na realidade desejada. O quinto e último aprendizado do livro é confiar nas pessoas. Confie nas pessoas. Isso é muito contraintuitivo, né? A gente vive num mundo onde a cultura de que você deve desconfiar, e de que as pessoas são ruins, e de que as pessoas vão te enganar, essa cultura é muito forte. E ela também é uma cultura de escassez. Se você quer ser uma pessoa rica, se você quer atingir a abundância, você tem que confiar. E não é só o Roberto que traz essa lição, mas ao longo da história dele é impressionante, é até emocionante você ver, né, os dois lados da moeda. Primeiro, como as pessoas ajudam, sim, sem esperar nada em troca. Em vários momentos acontecem, como eu disse, pequenos milagres onde as pessoas simplesmente aparecem para ajudar e confiar no Roberto, né? A gente tem o episódio do judeu que praticamente deu o couro com que ele costurou a primeira bolsa enquanto ele ainda era um mendigo, quando ele ainda não tinha nada. A gente tem o episódio da própria jornalista, né, que estendeu a mão e ele foi, e esse ato de confiança mútuo gerou o resultado de milhões em pouco tempo. A gente tem a história das pequenas pessoas na rua, né, que ajudavam e davam oportunidade pro Roberto, quando ele virou bailarino. Então são vários momentos onde milagrosamente aparece alguém para dar uma casa, para dar um emprego, para dar uma reportagem na capa do The New York Times, para dar o material que você precisa para fazer o que você precisa. E aí a gente tem a outra parte também, que é o quanto ele ajudou, o quanto ele sempre ajudou as pessoas, o quanto ele deu o pouco que ele tinha quando era pouco e quanto ele deu o muito que ele tinha quando era muito, e nunca faltou para ele. O fato dele ter confiado e ter sido bondoso só multiplicou a riqueza para ele. Mesmo quando ele perdeu tudo, ele recuperou tudo de novo. E ele nunca perde essa fé nas pessoas e essa fé em que você deve sim confiar. Então, esse foi a última, não foi a última lição, mas foi uma lição importante da que eu quis ressaltar. É claro que com uma história tão rica, a gente pode extrair dezenas de aprendizados. Eu apenas escolhi os que foram mais evidentes para mim no meu contexto atual. Eu tenho certeza que se você ler essa história, você vai tirar outras pérolas e outros diamantes que estão espalhados por essa história incrível. Tá? Eu realmente recomendo, leia essa história inspiradora sobre um brasileiro que conquistou o mundo, saiu
do lixo e conquistou o mundo inteiro. Com certeza você tem muita coisa para aprender com essa história inspiradora. Se você gostou desse review, dessa resenha que eu fiz sobre o livro, dá uma curtida, né? E se você quiser continuar acompanhando o que a gente vai produzir no canal, se inscreve aí. Um beijo e até a próxima! É claro que uma história tão rica como essa tem vários outros aprendizados. Eu escolhi esses porque eles foram os mais relevantes para mim no momento, destacar, né? Se você ler essa história tão inspiradora, com certeza você vai poder extrair diamantes e pérolas tão relevantes quanto essas foram para mim. Se você gostou dessa resenha, curte aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!